mais uma das nossas etapas das lives, das sequenciais, que trata das práticas educativas inclusivas voltada para a inclusão de alunos com deficiência visual e surdo-cegueira, né? O nosso convidado nessa live de hoje é o professor especialista Raimundo Souza. Ele que é formado em História, mas, sobretudo, tem uma carreira docente vinculada à inclusão, como especialista de atendimento verticalizado, voltado também para a ideia do serviço especialista em aprendizagem, ensino e tecnologia pela faculdade Sensuteg. Também ele é especialista em orientação educacional e supervisão escolar e atualmente tem atuado também no âmbito da pós-graduação como professor dos cursos de especialização vinculado às disciplinas que tratam da inclusão escolar, da deficiência e da educação especial. Sr. Raimundo, uma vez bem-vindo e sempre bom ter as suas contribuições na formação continuada dos professores, voltada para práticas pedagógicas inclusivas. Muito obrigado, professor Denilson, muito obrigado pelo convite, que para mim é mais um privilégio do que uma responsabilidade, né? De estar me inserindo nesses processos formativos que a gente aproveita também para nos formar. A gente não só conduz esses processos, mas também a gente se forma à medida que esses processos se desenvolvem e a gente tem uma participação pequena, mas ela se torna grandiosa no sentido de que a gente também se torna um agente que está participando dessa formação porque está se formando junto com todos aqueles que irão nos acompanhar e irão se envolver também com o que nós trataremos aqui. Então, para mim, é uma grande alegria estar falando não só com o senhor, que teve uma participação muito importante no meu processo de inclusão dentro da área da educação inclusiva. Eu lembro que, assim que eu comecei a trabalhar aqui no município como professor do atendimento educacional especializado, uma das primeiras formações que nós tivemos foi com o senhor, em que nós tratamos sobre o PEI, Plano de Ensino Individualizado, ainda na época da pandemia, usando esses recursos tecnológicos que hoje a gente sabe usar, mas que naquele momento a gente aprendeu a usar por conta das contingências e circunstâncias. Então, para mim, é uma grata alegria. E estar falando também no espaço em que eu estou aqui agora, que é a Sala do Atendimento Educacional Especializado, para mim também é um privilégio muito grande, porque aqui foi onde eu iniciei, foi onde eu comecei a caminhar, e é onde eu estou e onde eu quero continuar fazendo esse trabalho, que para mim é um trabalho que é muito importante. Me audiodescrevendo, eu sou um homem jovem, estou sendo visto até a altura dos ombros, tenho cabelos negros curtos, uso óculos, estou usando um colar prateado, estou vestindo uma camisa preta, apesar de não aparecer, mas essa é a camisa da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e estampada na camisa nós temos uma imagem que representa o polegar, indicando a temática trabalhada na edição desse ano, desse evento realizado em âmbito nacional, que trata sobre a valorização das identidades, das histórias de vida de cada um. E hoje, professor Denilson, quem nos acompanha, além de professor no atendimento educacional especializado, eu também tenho a alegria de atuar no âmbito da SIDUC como professor revisor Braille. Por que isso é tão importante para mim? Porque a gente já vai conversar sobre como eu entrei na educação especial inclusiva, mas já adianto que a deficiência visual, de início, foi o que mais me chamou a atenção na educação especial. De todas as deficiências, a deficiência visual foi a que mais me chamou a atenção e a que mais me estimulou a estudar. Então, nesse sentido, já peço para que a gente passe para o próximo slide. É o momento em que eu vou compartilhar, então, coisas que eu trago da minha história de vida. Há pouco a gente falava que o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência trata sobre a valorização das histórias de vida de cada um. Nesse momento, para início de conversa, eu trago um poema que eu escrevi e que fala muito sobre o meu percurso de entrada dentro da educação especial.
e também revela por que a deficiência visual tem esse significado para mim. O poema, que é um cordel, se intitula como Antes do Meio e do Fim, o Início, e diz assim: revisitar um lugar trançado nos fios da memória nos conduz em direção à nossa própria história. Evocar, relembrar, reviver. Avançando sobre os limites do espaço-tempo, a gente passa com a gente mesmo a aprender. O ano era 2019, época do estágio no ensino fundamental. De historiador a professor, uma mudança já dava sinal. Próximo slide. Em uma das turmas em que estagiei, numa fração de instante, com uma grata e instigante surpresa eu me deparei. Ao entrar na sala de aula, me percebi diante da seguinte situação. Uma senhora sentada ao lado de um dos alunos, por que ela segura sua mão? De início, comigo mesmo pensei, talvez seja a mãe, a irmã, a tia, ou quem sabe a avó. Mas depois, em pensamento, contra-argumentei. Ué, mas por que ela não deixa ele só? Foi então que cheguei mais perto, e com uma voz mansa perguntei, do jeito certo. Aconteceu alguma coisa, minha senhora? Não, ela me respondeu sem demora. Poucas palavras foram suficientes para ela me explicar o porquê, o motivo de ali ela estar. O aluno acompanhado, professor, tem DI e baixa visão. Por isso eu o auxilio, sou sua agente de inclusão. Mensagem captada, postura recuperada, surpresa inicial experienciada. Mas logo percebi acender em mim uma vulnerabilidade. Como ensinarei iluminismo para esse aluno se isso eu não aprendi na universidade? Com um jeitinho meio improvisado, fiz o que foi possível naquele momento, mas ainda se mantinha na mente uma dúvida que me causava tormento. Como farei para incluir o aluno que tem DI e baixa visão, sem negar para os demais acalento? A partir dessa experiência, uma decisão foi tomada. Dali em diante, outra formação seria iniciada, para que minha vulnerabilidade fosse então superada. Foi aí que me aproximei da inclusão. Comprei livros, fiz cursos, aprendi braille e mergulhei de cabeça na audiodescrição. Hoje me vejo diante de uma incumbência que é mais privilégio que missão. Despertar desejos, compartilhar experiências, multiplicar saberes, fortalecendo com isso o movimento que é feito a muitas mãos. Nesse poema eu falo sobre como eu entrei na educação especial. Não foi algo planejado, algo pensado, foi realmente uma resposta a uma necessidade. Quando eu fui para o estágio no ensino fundamental, como o professor Denilson falou no início, eu sou da História, eu me graduei em História na Universidade Estadual do Maranhão. E a minha ideia era trabalhar com História, sendo pesquisador e professor no campo da História. Mas a experiência que eu vivi no estágio em 2019, estágio no ensino fundamental, em que eu me deparei com aquele aluno, me fez repensar toda essa trajetória de vida que mentalmente eu já tinha desenhado. Porque eu não me senti preparado para dar aula para aquele aluno, porque a universidade não tinha me preparado para dar aula para alunos com deficiência. Para mim já foi uma surpresa muito grande ver aquele aluno acompanhado por aquela senhora, porque eu nem sabia o que era um agente de inclusão. Por isso que eu já pensei, talvez seja alguma familiar, talvez seja mãe, seja avó, seja tia, mas não, como ela me explicou, ela era agente de inclusão daquele aluno, porque aquele aluno tinha deficiência intelectual e baixa visão. A gente vai compreender que a baixa visão ela está dentro da deficiência visual. Então, a partir daí, eu realmente passei a perceber que em mim tinha uma vulnerabilidade, tinha espaços vazios que precisavam de preenchimento na minha formação enquanto professor, porque eu não estava me preparando para dar aula na realidade, lidando com a realidade, lidando com os alunos que eu encontraria em sala de aula. Eu estava me preparando para trabalhar com um perfil de aluno que existe apenas no papel, que é aquele que aprende da mesma forma, que aprende no mesmo ritmo como os demais, que tem o mesmo nível de motivação e que apresentam os mesmos resultados. Não é com esses alunos que nós trabalhamos. E hoje eu tenho a oportunidade também de estar participando de processos formativos de futuros professores,
E eu tenho destacado muito essa ideia, porque foi algo que me faltou lá no início, na minha formação inicial enquanto professor. Eu tive que fazer formações paralelas à minha graduação em História para me preparar para atender às necessidades de alunos com deficiência. É por isso, professor, que, mais uma vez, eu cumprimento por essa iniciativa, que é uma iniciativa muito importante, muito necessária, abnegada, mas fundamental. Parabéns por isso. E aquela experiência foi o primeiro passo que eu tive, talvez um empurrão para que eu iniciasse a minha caminhada, que não acabou, muito pelo contrário, ainda estamos nas fases iniciais da caminhada. Aprendi muito, conheci muitas pessoas, vivenciei muita coisa boa na inclusão. E no final do cordel, como eu destaco, né, hoje, eu tenho um privilégio, muito mais um privilégio do que uma missão, que é estar fazendo esse trabalho, falando sobre inclusão, sobre pessoas com deficiência, ressaltando a importância de nós tratarmos com respeito as pessoas com deficiência, fortalecendo com isso esse movimento, que, como diz o professor Denilson, é feito às muitas mãos, no sentido de que somente com esforços colaborativos é que nós conseguiremos mudar a situação para melhor. Sozinhos, nós não conseguiremos fazer muita coisa, até conseguiremos agir, mas a nossa ação com o tempo ela vai se perder. Mas quando estamos em grupo, trabalhando, cooperando, colaborando uns com os outros, nós conseguimos fazer um processo de mudança mais forte e conseguimos realmente criar condições para que aquilo que nós desejamos de fato aconteça, que é uma inclusão enquanto experiência de vida para as pessoas com deficiência. Dito isso, já destacado, né, por que a deficiência visual ela tem uma importância significativa na minha vida, iremos então passar para o material que foi preparado e depois nós iremos focar não só nessas questões mais teóricas, mas também em questões mais práticas, de como lidar com alunos com deficiência visual em sala de aula. Aqui também vale uma ressalva que, no título dos slides, nós temos alunos com deficiência visual e com surdocegueira. Esse é um detalhe que precisa ser muito bem colocado. Por quê? Porque muitos acham que a surdocegueira ela é um tipo de deficiência visual. É claro que a gente vai ver isso mais à frente, com mais detalhes. Mas, de pronto, eu já adianto que não. A surdocegueira ela é uma deficiência que existe de forma independente da deficiência visual. Deficiência visual, nós estamos falando sobre o quê? Sobre baixa visão e sobre cegueira. A surdocegueira já vai ter outras características e ela vai se configurar como uma deficiência única, porque ela não é nem deficiência visual, tampouco deficiência múltipla. Quando nós falamos sobre a especificação da deficiência visual, nós precisamos considerar que a deficiência visual pode se manifestar através da cegueira e da baixa visão. Isso vai depender muito do nível de comportamento e do resíduo visual de acuidade ou campo visual que a pessoa tem. A acuidade nada mais é do que a nitidez da imagem que o nosso olho percebe. E o campo visual é aquilo que nós conseguimos enxergar, tanto o que está à nossa direita, à nossa esquerda, o que está acima e o que está abaixo. Então, vai depender desse comportamento visual, no que diz respeito à acuidade, o campo visual para se caracterizar um quadro de cegueira ou um quadro de baixa visão. De acordo com a classificação educacional, que é a classificação que mais nos interessa pelo fato de nós sermos da educação, baixa visão é quando uma pessoa só consegue realizar atividades de leitura e escrita quando ela tem diante de si recursos ampliados e adaptações ambientais. Porque aí vai ser possível essa pessoa fazer uso do resíduo visual para realizar essas atividades. A cegueira é quando uma pessoa, para conseguir realizar atividade de leitura e escrita, ela só consegue fazer isso através dos sentidos remanescentes, como, por exemplo, o tato, mas não somente o tato. Então, não adianta a gente pensar em recursos ampliados e adaptações ambientais para uma pessoa que tem cegueira, porque ela só vai conseguir realizar essas atividades de leitura e escrita através dos sentidos remanescentes.
principalmente o tato, mas não somente o tato. A deficiência visual, assim como outras deficiências, ela pode ser congênita ou adquirida. Ou seja, a pessoa pode nascer com a deficiência visual ou pode adquirir a deficiência visual em algum momento da sua vida. Lembrando que por deficiência visual nós estamos falando sobre a baixa visão e sobre a cegueira. Pode passar, professor. Nós temos algumas causas principais da deficiência visual, dentre as quais eu destaco a catarata infantil, o glaucoma congênito, a retinopatia da prematuridade e alterações do nervo óptico. É claro que nós, por sermos da educação, nós não temos condições de fazer um diagnóstico de deficiência visual em nossos alunos, porque isso está fora das nossas competências profissionais. Nós não temos formação e nem se configura como uma das atribuições que assumimos enquanto professores e realizar tal diagnóstico. Mas nós, enquanto professores, precisamos ficar atentos para alguns sinais de alerta no comportamento visual que podem sinalar possíveis problemas de visão. Como, por exemplo, o aluno costuma inclinar a cabeça para frente ou para trás ao olhar para objetos distantes. Ele costuma girar a cabeça para utilizar só um olho. Ele costuma inclinar lateralmente a cabeça para enxergar melhor. Ou ele costuma franzir a sobrancelha ao ler ou escrever. A gente faz isso quando a gente está fazendo algo que exige muito esforço. Ou ele perde a linha ao escrever ou ler, ou mexe com a cabeça no lugar dos olhos, ou costuma esbarrar em objetos. Tudo isso podem ser sinais de alerta no comportamento visual que, dependendo do caso, podem ser, sim, alertas de algum problema de visão que um dos nossos alunos possa estar apresentando. Eu destaco isso, pessoal, por quê? Porque durante muito tempo, professor Denilson, eu tive problemas de visão. Nada muito sério, miopia e outros problemas também de erros refrativos, né? Como se diz na área. Mas durante muito tempo eu estive em negação com relação a esse problema de visão. É uma coisa muito interessante como a gente acaba naturalizando, porque as pessoas à minha volta percebiam que eu tinha dificuldade para enxergar, por exemplo, o quadro, enxergar o que o professor escrevia no quadro. Mas eu negava isso, eu dizia não. E com o tempo eu passei a acreditar que todo mundo enxergava daquela forma. Demorou muito, só foi na universidade. Eu comecei a apresentar essas dificuldades no ensino médio, e só foi na universidade, quando a situação mesmo se tornou um pouquinho mais séria, quando, para apresentar seminário, eu tinha que estar acompanhado de uma colega que fazia a leitura para mim do slide projetado, para eu poder participar, explicando o que ela tinha lido. Foi aí que eu fui realmente ver e buscar ajuda profissional. E aí eu percebi que eu realmente tinha um problema de visão e precisava usar óculos. Então, eu conto isso para destacar que, às vezes, nós temos um aluno que apresenta todos esses sinais de alerta. Mas para o aluno, aquilo é normal. Aquilo se torna naturalizado. Aí é que nós devemos entrar para poder, com o consentimento da família, buscar ajuda profissional para averiguar se esse aluno tem ou não um problema de visão. E durante muito tempo eu tive problemas de visão, não usava óculos, e eu achava que não tinha. Eu tive que ser convencido pelas outras pessoas para poder buscar ajuda profissional para corrigir essas dificuldades. Então, que a gente possa ficar atento para esses sinais de alerta. Lembrando mais uma vez, não é que a gente vá fazer o diagnóstico, nós iremos estar atentos para esses sinais de alerta e, com o consentimento da família, ajudar no encaminhamento para o profissional habilitado para fazer tal diagnóstico. Pode passar, professor. Seguindo, então, nós temos... Pode passar, por favor. Nós temos a surdossegueira. Como eu havia dito, a surdossegueira não é um tipo de deficiência visual. E ela também não é uma deficiência múltipla. A surdossegueira é uma deficiência única que, portanto, exige uma abordagem específica para que nós possamos realizar um trabalho que, de fato, beneficie a pessoa surdocega em todos os sentidos.
A surdossegueira, ela vai se caracterizar por perdas que podem variar entre perdas parciais ou perdas totais da audição e da visão. Então, nós podemos ter os tipos de surdossegueira: surdez congênita com cegueira adquirida. Nós podemos encontrar pessoas que têm a cegueira congênita mais a surdez adquirida, pessoas que têm a surdossegueira congênita, e também podemos encontrar pessoas que têm a surdossegueira adquirida, ou seja, que nasceram ouvindo e enxergando totalmente, mas que em um determinado momento da vida acabaram perdendo esses sentidos, total ou parcialmente. A surdossegueira pode ser classificada ainda em dois tipos, que vai variar de acordo com o momento em que a pessoa adquire. Nós podemos ter a surdossegueira pré-linguística, que ela é congênita ou adquirida antes da estruturação da linguagem. E nós também temos casos de surdossegueira pós-linguística, que é quando ela surge depois da estruturação da linguagem. Pode passar. Nós temos agora uma questão que nos convida a uma reflexão importante sobre o tema que nós estamos conversando. Será que a deficiência visual e a surdossegueira interferem na estruturação cognitiva e na constituição do sujeito psicológico? Essa é uma questão muito importante. Quando eu realizo palestras sobre esse tema, de forma presencial, eu costumo trabalhar com um recurso que permite experienciar na prática isso, que é um isopor. Nós fizemos isso na última formação que nós tivemos aqui sobre a temática, com os professores do atendimento educacional especializado de aldeias. Momento em que eu entreguei um isopor para cada um e lancei o desafio: fechem os olhos e tentem fazer um desenho do seu próprio rosto nesse isopor, usando o lápis. Depois, todos abriram os olhos e foram olhar para os seus desenhos com aquele olhar de espanto com o que tinham desenhado. De fato, a deficiência visual e a surdossegueira interferem sim na forma como nós elaboramos uma imagem mental de nós mesmos. Se nós que enxergamos em um determinado momento, quando nós nos propomos a experienciar uma situação como essa, temos dificuldade de estruturar cognitivamente e de fazer essa constituição do nosso eu psicológico, uma pessoa que perdeu a visão muito cedo ou que tem uma surdossegueira, ela tem sim essa dificuldade. E aqui eu aproveito mais uma vez para lançar a luz sobre a temática da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, porque é uma temática muito necessária. Nossa história, quem somos e o que fazemos. Nós precisamos também trabalhar com a autoimagem das pessoas com deficiência, sobretudo com deficiência visual e com surdossegueira, porque, como já foi dito, tais deficiências interferem sim na forma como o sujeito elabora cognitivamente a sua autoimagem, o seu sujeito psicológico. Então, trabalhar com autoimagem é fundamental. Trabalhar com a história de vida é muito importante, para que a pessoa se reconheça enquanto sujeito, que não só existe, mas que vive, que tem uma agência histórica, como a gente falava nas aulas de história da universidade, né, que tem esse poder de ação nas mãos e que pode sim contribuir para que a sociedade se transforme coletivamente para melhor. Além disso, também nós precisamos ajudar as pessoas com deficiência visual e também aquelas com surdossegueira a aprender a ver com outros sentidos, entendendo que a pessoa não deixa de existir pelo fato dela não enxergar, ou pelo fato dela não enxergar e não ouvir. Ela continua, sim, existindo. Ela continua, sim, tendo condições de possibilidade de viver, de se relacionar com o mundo, de interagir com o mundo, com as pessoas, de vivenciar coisas novas, de ter predileções. Tudo isso se torna possível quando a gente trabalha com essa pessoa, entendendo que ela realmente é uma pessoa, entendendo que ela tem uma vida,
que ela tem possibilidades. E como foi colocado, nós precisamos ajudar essas pessoas a trabalhar com os outros sentidos que ela tem, para que ela possa interagir com o mundo e se conectar com o mundo. A sua maneira de se conectar com o mundo. E não pensem que fazer isso demanda muitos esforços, recursos muito sofisticados. A gente pode fazer isso com coisas simples. Se tivermos intencionalidade, nós conseguiremos fazer mudanças extraordinárias nas vidas das pessoas com deficiência visual e com surdo-cegueira. Aqui eu trago nesse slide 2 imagens de 2 intervenções que eu realizei quando eu atendia alunos com deficiência visual. Essas intervenções tinham o objetivo de trabalhar com o tato, de desenvolver o tato. Em uma das imagens, nós vemos alguns grãos de feijão, em que a aluna que participou desse atendimento, ela precisava fazer formas geométricas, organizando as formas geométricas para que uma estivesse dentro da outra. Então, com isso, ela precisou ter uma sensibilidade tátil muito grande para poder organizar essas formas geométricas e completar a atividade proposta no atendimento. Em outro atendimento, também com o objetivo de estimular esses outros sentidos que permanecem e que devem ser estimulados para que eles se tornem fortalecidos, nós realizamos uma atividade que envolveu coletar uma folha, colocar essa folha de uma árvore, entenda-se, embaixo de uma folha A4. Então, com giz de cera, o aluno que participou dessa atividade precisou riscar o giz de cera para desenhar a folha no papel. Então, também o objetivo foi estimular a percepção tátil e também explorar o resíduo visual, porque o aluno que fez tal atividade tinha baixa visão, não tinha cegueira. E ele precisava também ser estimulado. Quando eu estou trabalhando como professor revisor Braille, eu tenho um cuidado até mesmo de compartilhar com os colegas a seguinte questão, que às vezes também a gente percebe que há muita dificuldade de compreender. Alunos com baixa visão não são alunos cegos. Portanto, eles não devem ser vistos, ser reconhecidos, muito menos ser tratados como se cegos fossem. Existem questões que são muito mais específicas da baixa visão do que da cegueira. Por exemplo, não é raro a gente ouvir de pessoas que têm baixa visão o seguinte relato: eu me sinto como se eu estivesse vivendo em uma espécie de terceiro mundo, porque eu não vivo nem no mundo dos videntes, dos que enxergam, também não vivo no mundo dos que não enxergam. Algumas pessoas esperam que eu haja como se eu enxergasse. Já outras pessoas esperam que eu tenha um comportamento de alguém que não enxerga nada. Então, em pessoas que têm baixa visão, nós temos todo um conjunto de demandas afetivo-emocionais que a gente não pode também negligenciar. Por achar, não, a pessoa enxerga um pouquinho. Então tá ok, tá ótimo. A situação dela exige menos cuidado do que a situação de outra pessoa que não enxerga. Mesmo em casos de baixa visão, as necessidades são muito específicas, principalmente as demandas afetivo-emocionais. E quando a baixa visão está acompanhada de visão monocular, e eu tenho uma aluna que eu atendo que ela tem esse quadro clínico, visão monocular associada com baixa visão, as dificuldades aumentam muito mais, porque no caso dela, ela só enxerga no olho esquerdo. E numa escala de 0 a 10, o olho esquerdo dela consegue enxergar, numa nota que ela mesma atribuiu, 8. Né? O nível de eficácia do olho é 8. Do outro olho, ela não enxerga nada.
Então, a gente não pode achar que, pronto, o aluno tem baixa visão, então ele tem que usar o braille, ele tem que ter um guia vidente para poder acompanhá-lo, ou ele enxerga assim, vamos colocar ele para poder ter uma autonomia, assim como qualquer outra pessoa que enxerga. Vamos olhar para cada caso e entender quais são as especificidades do caso e, a partir daí, desenhar as intervenções de como proceder para, de fato, atender às necessidades que o nosso aluno possui. Porque quando a gente vai com muitas ideias pré-concebidas, por mais que a gente tenha boa intenção, a gente costuma fazer um trabalho que não privilegia o sujeito com quem estamos trabalhando. É como se nós nos colocássemos acima da pessoa. E esse não deve ser o processo. A dinâmica deve ser outra. Nós devemos colocar a pessoa com quem estamos trabalhando acima, no sentido de que ela que vai coordenar todo o processo. Ela que vai dizer como nós iremos realizar o nosso trabalho. Então, a gente não pode ir com ideias pré-concebidas, querendo fazer as coisas de forma automática, né, a partir do que a Maria Teresa Egli-Mantuan, que é uma das grandes estudiosas da educação inclusiva do nosso país, fala no livro Inclusão Escolar, o que é, por quê, como fazer. A gente não pode achar que a inclusão envolve trabalhar com fórmulas prontas ou receitas de bolo, porque é realmente uma busca contínua por ações que vão ser definidas e redefinidas a partir de cada caso, a partir das especificidades da realidade em que nós estamos e de quem nós estamos junto, ali posicionado juntos para poder trabalhar com essas pessoas que não são objetos do processo inclusivo, mas são sujeitos do processo inclusivo. Pode passar, professor? Junto com a estimulação dos outros sentidos remanescentes, nós também precisamos lembrar da importância da linguagem, porque a linguagem, como bem coloca Vygotsky, ela é a porta de entrada para o mundo e para as experiências socioculturais. Então, precisamos trabalhar com a linguagem, estimular a linguagem, porque, na perspectiva do citado autor, a fonte de compensação na cegueira não é o desenvolvimento do tato ou a maior sutileza da audição, mas a linguagem, isto é, o uso da experiência social, a comunicação com os videntes. E isso envolve entender que a pessoa tem uma bagagem de vida, que a pessoa tem uma história de vida, que a pessoa pode contribuir no processo e não só receber aquilo que nós temos a oferecer para ela. Então, explorar as possibilidades, passando pela linguagem, entendendo a linguagem como uma porta de entrada para o mundo e para as experiências socioculturais, é fundamental para que a pessoa com deficiência visual, seja ela cegueira ou baixa visão, e também aquelas com surdo-cegueira, possam se desenvolver da melhor forma. Pode passar, professor? Aqui eu trago outra reflexão que ela é muito importante também e que nos faz pensar sobre até a relevância do nosso trabalho. Crianças, também podemos estender para pessoas que não enxergam ou que não enxergam e nem ouvem, conseguem aprender a associar os nomes às coisas? Essa é uma questão muito interessante, porque alguns acham assim, não, se a pessoa não consegue enxergar, então dificilmente ela vai saber que, por exemplo, uma cadeira se chama cadeira. Se uma pessoa não consegue enxergar e não consegue ouvir, aí é que ela não vai mesmo compreender que uma cadeira se chama cadeira. Junto com essa reflexão, eu trago essa imagem, que é um trecho do filme O Milagre de Anne Sullivan, e que trata sobre a história de Ellen Keller, uma mulher que não nasceu com surdossegueira, mas ela adquiriu surdossegueira ainda no início da sua vida. E na imagem que está sendo apresentada, uma imagem que mostra uma mulher junto com uma menina, e a mulher estende a sua mão, fazendo uma letra, usando os dedos, e a menina sente com a sua mão o que está sendo feito,
a letra que está sendo colocada para ela. Eu trago essa imagem porque ela traz uma resposta muito afirmativa para a reflexão que foi colocada. Nessa parte do filme, quem observa a cena se desenrolar é um homem que olha para aquilo e diz, mais ou menos assim, isso aí é perda de tempo. Nunca que essa menina vai entender a palavra que você está colocando para ela nesse momento. Porque ela não enxerga e ela não ouve. Mesmo você fazendo o alfabeto com os dedos, que lembram muito da datilologia em Libras, ela não vai conseguir associar, simplesmente porque ela tem uma privação sensorial. Esse homem está totalmente errado. Porque, na realidade, para compreender a linguagem, nós pouco precisamos da audição e da visão. Porque são operações mais mentais, mais cognitivas do que sensoriais. Se nós olhamos, por exemplo, para um objeto, como, por exemplo, um celular, como eu estou apontando aqui para a câmera, e nós reconhecemos esse objeto como um celular, não é porque esse objeto se chama celular. Em algum momento da nossa vida, nós nos deparamos com a palavra celular. Nós conseguimos fazer essa associação do nome à coisa, porque em algum momento da nossa vida, nós tivemos alguém que nos ensinou que esse objeto se chama celular. Então, para aprender a fazer essas associações dos nomes às coisas, nós pouco precisamos da audição e da visão. Nós precisamos mais de alguém que já saiba e que se coloque à disposição para nos ensinar. Ou seja, nós precisamos mais de alguém que já foi ensinado para que ele nos ensine a associar os nomes às coisas. Então, com isso, a gente já entende que não importa se uma criança ou uma pessoa enxerga ou não, ou se não enxerga e não ouve. É sim possível ela aprender a associar os nomes às coisas, desde que exista uma pessoa disponível para poder ensiná-la a fazer essa associação. Pode passar, professor. Isso porque essas são operações mais cognitivas do que sensoriais. Quando nós olhamos para uma imagem como essa que está sendo projetada, que é uma imagem de um livro aberto, nós reconhecemos, é um livro. Não porque tem algo no objeto que faça com que ele tenha esse nome, mas porque culturalmente nós aprendemos que o nome que se dá a esse objeto é livro. Então, pelo fato de nós termos aprendido em algum momento da nossa vida que esse objeto se chama livro, nós hoje sabemos que ele se chama livro. Então, uma pessoa com surdo-cegueira ou com deficiência visual, ela pode sim aprender a associar nomes a objetos, desde que elas sejam colocadas em um ambiente e em um processo conduzido por alguém que já passou por isso, ou seja, que já aprendeu a fazer essas associações. Então, com isso, o que eu quero destacar é que a aprendizagem, ela é, sim, possível para todos. É claro que eu não estou dizendo que todo mundo vai aprender as mesmas coisas, da mesma forma, no mesmo ritmo e apresentando os mesmos resultados. O que eu quero destacar é que a aprendizagem, ela sempre é uma possibilidade. Tem um teórico, eu gosto muito dele, que ele se chama Knud, pelo menos essa é a pronúncia que eu adotei para o nome dele. Ele diz algo que, para mim, faz todo sentido e eu carrego como um mantra. A aprendizagem é a manifestação da vida. Isso porque sempre quando há vida, há possibilidade de aprender. E aqui eu não falo só da aprendizagem escolar, eu falo da aprendizagem no sentido amplo do termo, que envolve aprender a associar nome às coisas, que envolve aprender as cores, aprender a, por exemplo, caminhar sozinho na rua. Eu falo de uma aprendizagem mais geral, uma aprendizagem que transcende os limites
e os muros da escola, mas que não deixe de contemplar também aquilo que é valorizado pela escola. Então, que nós possamos também adotar esse mantra de que a aprendizagem ela pode ser concebida como a manifestação, talvez uma das manifestações mais autênticas da vida, no sentido de que sempre é possível aprender. Pode passar, professor. E junto com essas reflexões, eu trago outra também muito importante, que é sobre a percepção, que tem uma relação muito grande com a visão, com a audição. Será que nós percebemos tudo que está à nossa volta? Eu lembro que outro dia nós tivemos aqui, nesse ambiente em que eu estou, na sala do atendimento educacional especializado, da escola onde eu trabalho aqui em Aldeias, uma conversa muito interessante com uma das agentes de inclusão aqui da escola, em que nós estávamos falando sobre a visão. Como a visão humana ela é limitada com relação à visão dos animais, por exemplo. Que tem animais que conseguem ver cores que nós não conseguimos enxergar. Isso nos faz pensar muito na percepção. O que é a percepção? Será que nós percebemos tudo que está à nossa volta? Será que pelo fato de nós enxergarmos e nós ouvirmos, nós temos uma capacidade de percepção completa? E as pessoas que não enxergam e que não conseguem ouvir têm uma capacidade de percepção incompleta? Ou será que não? Ou será que mesmo enxergando e mesmo ouvindo, a nossa percepção ela é limitada naturalmente? E aí eu trago uma frase atribuída a William James, colocando aqui, de acordo com a qual a realidade está onde colocamos a nossa atenção. Onde nós colocamos a nossa atenção é onde está a nossa realidade. Ou seja, nós percebemos aquilo que é focalizado pela nossa atenção. Nós estamos falando sobre aquilo que é percebido pela nossa atenção. Percebam que eu não estou dizendo que nós só percebemos aquilo que nós enxergamos ou aquilo que nós ouvimos. Nós percebemos aquilo que é focalizado pela nossa atenção. Isso é muito importante. E mostra que a aprendizagem realmente se abre como uma possibilidade para as pessoas que não enxergam e que não ouvem. Porque nós percebemos aquilo que é focalizado pela nossa atenção. E nós temos uma imagem aqui, que é uma imagem muito interessante e que coloca a nossa percepção à prova. Quando nós perguntamos o que os da assistência, quando realizamos momentos formativos como esse, estão vendo ao olhar para essas imagens, nós percebemos que uns enxergam uma árvore, outros enxergam alguns animais, e poucos conseguem enxergar tudo que essa imagem está nos apresentando. Exatamente por quê? Porque nós percebemos não aquilo que nós estamos vendo ou ouvindo, mas sim aquilo que nós estamos focalizando com a nossa atenção. E isso tem uma base neurocientífica muito grande, porque, de acordo com Consciência e Guerra, um estímulo pode passar despercebido caso o indivíduo não tenha a atenção voltada para ele. Ou, ao contrário, dependendo das circunstâncias, pode percebê-lo com uma intensidade muito maior. Então, percebam a importância da atenção aparecendo mais uma vez aqui. Vamos já compreender o que eu estou destacando nesse ponto. Pode passar, professor. Trabalhar com atenção é fundamental com os nossos alunos com deficiência visual e com surdo-cegueira. Mas, para isso, eu trago a baila, outro poema que eu escrevi e que fala sobre percepção, intitulado como Perceber, a arte que se aprende. E diz assim: a realidade não é o que é, tampouco é o que parece. A realidade é uma construção, do tipo que facilmente perece.
O real absoluto não existe, e nem poderia mesmo existir. Se olhamos para algo e reconhecemos, é porque na memória há um registro daquilo a persistir. Pode passar, professor. Não vemos o que estamos vendo, não sentimos o que estamos sentindo, percebemos o que já foi um dia experimentado, e sentido a tudo continuamos atribuindo. A leitura que fazemos dos eventos da vida é sempre subjetiva e autocentrada. Impregnamos tudo com o que é nosso, abrindo para novas experiências uma via de entrada. Recortamos em fragmentos diluídos o que cada situação lança sobre nossos sentidos. Assim, nos abastecemos de registros que nós passamos a pouco. Nós percebemos aquilo que nós focalizamos com a nossa atenção. E nós conseguimos fazer relações entre aquilo que nós estamos percebendo. Isso tem uma implicação muito grande no trabalho que nós desenvolvemos em sala de aula, seja no ensino regular ou no âmbito do AEE, como nós iremos ver à frente. Próximo exemplo, professor? Vejam que lá no poema eu falei que o real absoluto não existe e nem poderia mesmo existir. Se olhamos para algo e reconhecemos, é porque na memória há um registro daquilo a persistir. Quando eu escrevi esse poema, eu só conseguia me lembrar de um velcro, que é esse material que está sendo apresentado no slide, material que geralmente se usa nas roupas. Ele é preto, tem as suas superfícies internas com diferentes texturas, de forma que, ao colocar a parte superior sobre a parte inferior, há um entrelaçamento entre os fios do velcro, de modo que ele se prende. Essa é uma metáfora muito legal, porque ela fala muito sobre a aprendizagem. A aprendizagem, de fato, se constitui a partir desse entrelaçamento entre aquilo que já está presente na estrutura cognitiva, como diria o Fonseca, e aquilo que está chegando agora na estrutura cognitiva. É somente quando há essa associação entre aquilo que já estava com aquilo que está chegando é que a aprendizagem realmente acontece. Então, isso fala muito sobre o trabalho que nós precisamos desenvolver em sala de aula. Sempre buscar estabelecer relações entre aquilo que os nossos alunos já trazem, em termos de bagagem, e aquilo que nós estamos colocando à disposição para eles, com o nosso trabalho. E quando nós estamos lidando com alunos com deficiência, sobretudo a deficiência visual e a surdossegueira, nós não podemos cair no erro de achar que esse aluno vem como uma folha de papel em branco, como uma tela vazia. Ele já traz um conjunto de elementos próprios das suas vivências, um conjunto de saberes. Porque, como nós vimos há pouco, nós conseguimos aprender em todos os contextos. E a aprendizagem, ela depende muito mais da atenção do que da audição e da visão. Que, mais uma vez, eu retomo o que nós falávamos há alguns minutos. Aquilo que eu percebo e, consequentemente, aquilo que eu internalizo e posso aprender, não é aquilo que eu vejo ou escuto, mas é aquilo que eu consigo focalizar com a minha atenção. Então, percebam que o processo é muito mais cognitivo do que sensorial. Então, trabalhar com essas experiências, com esse repertório que os nossos alunos já trazem, é muito importante para que nós possamos ajudá-lo a constituir aprendizagens sólidas. Pode passar, Bruce. Seguindo, nós temos também que trabalhar com os mais variados canais sensoriais de acesso ao cérebro. Não só porque isso é importante para gerar o que se fala na literatura especializada de compensação à restrição visual, mas para que o cérebro possa funcionar de forma completa.
E eu digo isso com base também nos estudos da neurociência, como colocam Consciência e Guerra, em um livro que eu também aproveito para deixar como indicação para todos vocês, que é Educação em Neurociência. Os autores desse livro falam que o cérebro consegue armazenar memórias e só consegue, na realidade, fazer isso de forma fragmentária, mobilizando os canais sensoriais para poder constituir essas imagens que nós guardamos em nossa memória. Então, diferentes itens são arquivados em diferentes locais do córtex cerebral. Por exemplo, a parte que é responsável pelo som vai armazenar os sons. A parte que é responsável pelos elementos visuais vão armazenar os elementos visuais. A parte que é responsável pelo tato vai armazenar os elementos relacionados com as texturas, com aquilo que é percebido pelo tato. E a memória que surge em nossa consciência, ela é construída por meio da ativação integrada dos seus diversos componentes. Então, trabalhar com os mais variados canais sensoriais de acesso ao cérebro também se apresenta como uma forma estratégica de garantir que a aprendizagem ocorra, mesmo quando nós estamos lidando com, por exemplo, cegueira congênita e sordossegueira congênita. E aqui nós vemos que a relação que há entre o que o Consciência e a Guerra colocam e o que foi colocado no poema que eu li para vocês há pouco. Recortamos em fragmentos diluídos o que cada situação lança sobre nossos sentidos. Assim, nos abastecemos de registros distintos, que reforça exatamente o que os autores colocaram, né, sobre essa ativação integrada dos diversos componentes da memória que o cérebro faz e que destaca a importância do trabalho com os mais variados canais sensoriais que dão acesso ao cérebro. Pode passar, professor. Agora, nesse momento, nós iremos pensar em algumas estratégicas mesmo mais práticas, depois que nós já passamos por essa exposição mais teórica, de como trabalhar com alunos com deficiência visual e com surdossegueira. Iremos, então, agora começar a pensar em estratégias voltadas para alunos com baixa visão. Mais uma vez, eu retomo a classificação que nós apresentamos lá no início. Alunos com baixa visão são aqueles que só conseguem realizar atividade de leitura e escrita quando têm diante de si adaptações ambientais e recursos ampliados. Como nós podemos, então, trabalhar com esses alunos? Primeiro, estimular esse aluno a usar sua eficácia visual, tanto no que se refere ao campo visual, como também à acuidade, ou seja, à nitidez da imagem que os seus olhos conseguem perceber. Mais uma vez eu destaco, não podemos olhar para os alunos com baixa visão e considerá-los como alunos cegos. Eles são alunos que têm especificidades próprias da baixa visão, necessidades essas que também ultrapassam o domínio sensorial e que avançam sobre o domínio afetivo-emocional e que precisam ser trabalhadas. Nós não podemos negligenciar tais necessidades. Além de fazer isso, nós também devemos explorar o repertório de memória visual que esse aluno tem, mobilizando o que ele já sabe, o que ele lembra, o que ele já viu, e sempre usando situações reais e lúdicas para que esse aluno se sinta estimulado a fazer uso da sua visão residual. Pode passar, professor? A baixa visão, ela também não se apresenta de forma homogênea. Nós temos alguns tipos de baixa visão para os quais nós precisamos também estar atentos. Nós temos baixa visão em que a característica principal dela é um problema no campo visual central, em que a pessoa ela tem uma visão periférica preservada, mas por conta de ter esse prejuízo no campo visual central, ela apresenta dificuldade na leitura de textos e diante de
uma pessoa que apresenta tal caso, o que nós podemos fazer? Nós podemos ajudá-las a focar o olhar na parte superior ou inferior do escrotoma, ou seja, dessa mancha escura que ela vê, e incentivá-la a aprender a usar a seguinte estratégia: mover o texto ao invés da cabeça. Seguindo, nós temos o outro tipo de baixa visão que também pode se manifestar. Pode passar, Bruno. Que é quando o prejuízo não está na visão central, mas sim na visão periférica. Pessoas que apresentam esse tipo de baixa visão costumam ter uma visão central preservada, porque o prejuízo está no campo visual periférico, limitação do campo de fixação, como nós podemos perceber na imagem, que a pessoa ela olha, mas ela só consegue enxergar um miolo da imagem que os olhos veem. As bordas não consegue ver. Tem uma mancha escura que impede ela de enxergar o que está nessa região mais periférica da imagem que os olhos enviam para o cérebro. E quais são as orientações que podemos adotar em casos assim? Trabalhar com textos curtos e pausas durante a leitura. Pode passar, Brusão? Também nós podemos ter baixa visão com a seguinte característica: problema de motilidade ocular, que é o conhecido nistagmo, que são os movimentos involuntários do olho. Como nós podemos observar na imagem, a pessoa ela olha para um objeto, ou até mesmo para uma pessoa, e o olho se move involuntariamente, impedindo que a pessoa tenha uma visão, tenha uma imagem daquilo que ela está percebendo e focalizando com os seus olhos. A orientação que nós podemos estar seguindo no manejo de casos assim é ajudar a pessoa a encontrar uma postura que diminua os tremores. Pode passar, professor. E nós temos ainda baixa visão, que vai se caracterizar por um problema de acuidade visual, ou seja, pela nitidez da imagem que os olhos percebem. Por esse motivo, pessoas que têm esse tipo de baixa visão apresentam uma visão embaçada, e a orientação é trabalhar com as ampliações de textos impressos e fazer uso de recursos ópticos, como, por exemplo, a lupa, como essa que eu estou apresentando, e também recursos não ópticos, além, é claro, das adequações ambientais. E isso é um ponto muito interessante também, que nós precisamos primeiro perguntar para a pessoa qual tipo de iluminação ela prefere. Porque alguns acham, professor, que a luz da lâmpada ela é melhor do que a luz natural. Mas não, se tivermos a possibilidade de trabalhar com a luz natural, a luz do sol, devemos fazer o uso da luz do sol, porque ela se mostra muito mais vantajosa para as pessoas com baixa visão. Por uma razão simples, impede que a pessoa tenha ali a sombra da própria mão sobre o texto que ela está escrevendo ou lendo. Então, é muito importante sempre trazer a pessoa para o processo e perguntar o que é melhor para ela, antes da gente colocar o que a gente acha que vai servir para o caso dela. Aqui nós temos algumas diferenciações entre recursos ópticos, como, por exemplo, a lupa. São lentes eletrônicos, óculos especiais, lupas, telescópios, microscópio e telemicroscópio. E nós temos também recursos não ópticos, como, por exemplo, ampliação da imagem, ampliação e engrossamento de fonte, uso de contraste, caneta hidrocolor, régua preta e iluminação artificial. Pessoas com baixa visão geralmente preferem as fontes, né, quando a gente faz um texto no Word, Arial ou Verdana tamanho 24, e o contraste preto e branco ou amarelo e preto, também podendo existir a possibilidade da pessoa escolher um azul e amarelo. Pode passar, professor? Estudantes com cegueira. Quando nós trabalhamos com alunos cegos, nós podemos e precisamos realizar intervenções que vão contemplar conceitos corporais, como, por exemplo, a localização e funções das partes do corpo, imagem corporal, frente, costas, topo, base, lateralidade, que é a direita e a esquerda em relação ao próprio corpo,
e a direcionalidade, que é a direita e a esquerda, quanto a objetos e pessoas. Também precisamos trabalhar com conceitos corporais que indicam movimento, volta, ação, posição, conceitos espaciais, posterior, superior, inferior, lateral, proximidade, interno e externo, conceitos ambientais topográficos, como, por exemplo, calçada, esquina, ladeira, buraco, declive, etc. Esses conceitos são importantes para que a gente possa ajudar o nosso aluno com cegueira a ter autonomia dentro e fora de sala de aula. Pode passar, professor? Além também de que estimula muito a cognição desse aluno e ajuda até mesmo na aprendizagem da leitura e da escrita, como nós iremos ver adiante. Alunos que têm cegueira precisam da orientação e mobilidade, de guia vidente, ou seja, uma pessoa que enxerga para levá-lo nos deslocamentos, principalmente em ambientes que ainda não são conhecidos por esse aluno. E também nós precisamos estar ensinando o nosso aluno estratégias de autoajuda e de autoproteção, que envolve fazer, como nós estamos vendo na imagem, um movimento de erguer a mão acima na altura do rosto e de usar a outra mão estendendo-a, deixando até a altura da cintura, porque essa estratégia, apesar de ser simples, mas ela ajuda muito no deslocamento seguro do aluno com deficiência visual, tipo cegueira, sem que ele corra o risco de esbarrar em um objeto que poderia machucá-lo, tanto na cabeça ou na sua região posterior. Pode passar, por favor. Também nós podemos trabalhar com Braille, com alunos cegos. Braille é um sistema de leitura e escrita em alto relevo criado por Louis Braille, um jovem francês que não nasceu cego, mas que se tornou cego ainda muito jovem, por conta de um acidente que ele sofreu no ambiente de trabalho de seu pai, em que ele se acidentou com uma ferramenta e teve uma infecção, acabou ficando cego. E que trouxe uma contribuição fundamental para a vida das pessoas com cegueira. O Braille é uma combinação de 63 possibilidades de combinação, né? É um sistema que vai trabalhar com 63 possibilidades de combinação de pontos em alto relevo, através dos quais nós podemos representar o alfabeto, a pontuação e números. E nós escrevemos o Braille usando os seguintes instrumentos. Nós temos aqui, como eu estou apontando para a câmera, a reglete e punção. A reglete é como se fosse uma régua que nós temos, que ela é colocada sobre essa superfície, que varia o tamanho, geralmente é do tamanho de uma folha, através das quais nós, com a ajuda de um pulsão, que é um objeto que tem uma ponta bem fina e que funciona como se fosse um lápis, nós conseguimos escrever. É um processo muito interessante, porque nós escrevemos seguindo a direção oposta à direção em que nós lemos, justamente para que os pontos e as combinações elas sejam colocadas no papel de forma correta, representando as letras. Portanto, aprender a ler e a escrever em Braille exigem algumas habilidades, como, por exemplo, orientação espacial, lateralidade, memória, coordenação motora fina, além, é claro, do desenvolvimento tátil. Pode passar, professor? Aqui, na imagem que está sendo colocada no slide, nós temos o sistema Braille, com as letras do alfabeto, indicando quais combinações representam cada uma das letras. Pode passar, professor. Também nós temos as combinações dos números, também indicando as combinações dos pontos que formam cada um dos números. Pode passar? Além do Braille, nós também podemos estar trabalhando com o Soroban, que é um instrumento mais voltado para o ensino da matemática para alunos cegos. O Soroban é derivado do ábaco, ele é utilizado para realizar cálculos matemáticos, e ele foi introduzido no Brasil por imigrantes japoneses. Também serve como uma ótima ferramenta de estimulação cognitiva, não só para as pessoas com deficiência visual. Pode passar.
Aqui eu trago algumas estratégias de leitura que beneficiam alunos com deficiência visual, tanto baixa visão como também cegueira. A primeira é fazer uma leitura de forma não teatralizada, regra geral, em um ritmo e tom de voz adequados. Fazer uma leitura de aspas quando envolve mais de uma palavra, dizendo abre aspas e fecha aspas. A leitura de parênteses, itálico e negrito também segue a mesma lógica. Diante de palavras estrangeiras, deve-se primeiro anunciar, depois pronunciar corretamente ou de forma portuguesada, e em seguida soletrar a palavra. Ler nota de rodapé quando aparecer, anunciando seu início e seu fim. O travessão, o ponto e vírgula, o ponto de exclamação, a vírgula, reticências, ponto final e 2 pontos, não precisam ser anunciados, porque com a voz a gente já deve fazer a marcação deles. E caso seja necessário repetir, isso deve ser feito. Também, quando estamos fazendo a leitura para alunos com deficiência visual, nós precisamos evitar a interferência. Por exemplo, está dizendo, olha, esse texto aqui é bom, esse texto fala sobre isso que é importante, ou esse texto, ele vai ser muito legal porque ele tem a visão correta sobre esse assunto. Porque com essas interferências, nós estamos tirando a possibilidade da pessoa com deficiência visual de avaliar se o texto realmente é bom, se o texto realmente vai ser importante para a sua vida, se a temática do texto, de fato, é apresentada de forma correta, se a posição que é assumida no texto é uma posição coerente com os valores que essa pessoa traz consigo. E, é claro, beber bastante água, porque a gente usa muito a voz quando está realizando esse trabalho com alunos com deficiência visual. Adiante, professor. Nós temos, pode passar, a outra estratégia que é um exemplo de tecnologia assistiva, que é a audiodescrição. A audiodescrição é uma tecnologia assistiva que consiste em uma tradução em palavras de tudo aquilo que é visual. Portanto, ela permite o acesso ao mundo das imagens às pessoas que não conseguem enxergar, através da tradução em palavras daquilo que é visual. E ela permite, com isso, formação de imagens mentais, que permite a pessoa ver, mesmo não enxergando com os olhos. Como fazer a audiodescrição? A gente não pode fazer a audiodescrição de qualquer forma, tem técnicas específicas. Primeiro, informar o tipo de imagem, fotografia, desenho, cartoon. Depois, fazer uma descrição obedecendo a seguinte lógica, de cima para baixo e da esquerda para a direita, que é a mesma lógica da leitura ocidental. Dizer as cores presentes na imagem, focar no essencial, descrever elementos de um ponto e só depois passar para o outro, ser objetivo e exato, usar palavras fáceis e evitar adjetivações, responder às seguintes perguntas: o que, o quem, onde, como, e finalizar dizendo fim da audiodescrição. Mais uma vez, percebam que aqui nós voltamos ao ponto que foi muito discutido anteriormente. Nós não queremos que as pessoas com deficiência visual sejam colocadas no processo da inclusão como objetos, porque elas são sujeitos. Então, é por isso que a gente deve ter cuidado com as interferências, tanto na leitura como também quando nós estamos fazendo uma audiodescrição, dizendo que algo é bonito, que algo é bom, que algo é bacana, porque adjetivações assim imprimem um juízo de valor que é muito mais nosso do que da pessoa com deficiência visual. E como nós já compreendemos, não é porque a pessoa tem deficiência visual que ela não pode fazer uma apreciação estética, que ela não pode opinar com base naquilo que ela considera ser justo, correto, bom, sensato. Então, devemos evitar adjetivações porque nós não queremos nos colocar acima da pessoa. E aqui eu trago uma audiodescrição, mas eu vou primeiro apresentar a audiodescrição que eu elaborei e depois eu apresento uma imagem. Charge. Em tons de cinza, vê-se uma família composta por 3 pessoas. Vamos fechar os olhos, quem está nos acompanhando, para mentalmente visualizar a imagem que está sendo descrita.
Um homem, uma mulher e um menino. O homem usa chapéu, veste camisa e calças velhas. Usa chinelos e sustenta sobre o ombro direito uma enxada. À sua direita está sua esposa, usando um lenço na cabeça, sem calçados e trajando um vestido simples. Seu braço esquerdo mantém junto ao seu corpo um jarro bem danificado, e com a sua mão direita ela segura uma das mãos do menino, seu filho. Encontrando-se entre o homem e a mulher, seus pais, o menino usa somente um calção, segura com a mão esquerda um brinquedo e tem a sua mão direita agarrada pela sua mãe. Em um ambiente castigado pela seca, esta família olha com curiosidade para o monitor de um computador colocado no chão, que exibe a imagem de um balde cheio de água. Ao fundo, observa-se alguns pés de mandacarus e um caminhão tipo carreto se afastando da família com as seguintes palavras na sua parte de trás: inclusão digital. Fim da audiodescrição. Agora nós temos a imagem que foi usada na audiodescrição. Nós vemos os elementos que foram destacados. Algo simples, que tenha um distanciamento da pessoa que está fazendo, porque nós, olhando para a imagem, nós percebemos que é uma denúncia social, mas a compreensão disso nós deixamos a cargo da pessoa que vai ter acesso a essa imagem através da audiodescrição. Pode passar, professor? E nós temos também outra estratégia que nós podemos estar lançando mão, que é a estratégia do livro falado. O livro falado é uma tecnologia assistiva. Ele consiste em quê? Numa gravação de uma leitura que poderá ser acessada e lida auditivamente depois. Também aqui nós iremos fazer uma leitura objetiva, não dramatizada, e sem interferências, tampouco adjetivações. As faixas de áudio do livro falado costumam ser menores que 30 minutos. Também é importante nós trabalharmos aqui com a audiodescrição de imagens, para gerar uma experiência mais completa para as pessoas com deficiência visual. E cada faixa precisa ser nomeada com seu conteúdo, e quando formos começar a gravação, devemos dizer o seguinte: este livro foi gravado por nome da pessoa que está gravando, e é para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado conforme a Lei 9.610 de 98. Começar a gravação dizendo isso é importante porque vai impedir que a gente receba processo por estar divulgando livros que pertencem, né, que têm direitos autorais. E outro recurso que eu também destaco é um recurso do Microsoft Edge, chamado de leitura avançada. O ícone é o ícone que está sendo apresentado aqui no slide, e acessando esse recurso, nós temos a possibilidade de ter um leitor de tela dentro do navegador, temos a possibilidade de configurar o texto, tamanho de letra, cor do fundo, a cor da letra, e também temos ferramentas gramaticais, se queremos destacar só os verbos, por exemplo, do texto, ou só os substantivos. E preferências de leituras, nós podemos trabalhar com o isolamento, só da linha que está sendo lida. Isso ajuda demais, não só para quem tem deficiência visual, tipo baixa visão, mas também para quem tem déficit de atenção, por exemplo. Pode passar. E como trabalhar com alunos que têm surdo-cegueira? Quando estamos diante de alunos com surdo-cegueira, nós vamos ter um foco da aquisição de conceitos e habilidades cognitivas, sociais, da vida diária e do autocuidado, usando abordagens transdisciplinares, que vai também envolver uma equipe multiprofissional. Não só profissionais da educação vão estar envolvidos nesse processo, mas para que o processo se torne exitoso, um trabalho colaborativo aqui também tem vez. Usaremos uma metodologia multissensorial, ensinando habilidades funcionais. Não iremos nos concentrar apenas em habilidades acadêmicas, mas as habilidades funcionais também terão um lugar privilegiado nesse processo. Iremos identificar as estratégias de comunicação que o aluno usa. E, é claro, teremos a disposição de estar perto, de tocar e de permitir ser tocado, porque o toque em estudantes com surdo-cegueira tem um valor ainda mais especial, porque é a forma como essas pessoas se conectam com o mundo.
respeitando, é claro, a subjetividade e a multidimensionalidade humana durante todo esse processo com estudantes com surdo-cegueira. E aqui eu trago uma citação que é do Alex Garcia, brasileiro, surdo-cego, escritor, em que ele diz o seguinte: para a criança surdo-cega é importante usar o tato, o olfato e o paladar para ensinar a ela mais sobre pessoas, objetos, lugares, ações e relações entre as pessoas e coisas. Pode passar, professor. Como nós vimos no início, a surdo-cegueira ela pode se manifestar de várias formas, e cada forma de manifestação trará consigo uma possibilidade de estratégia que deverá ser usada. Então, por exemplo, se a surdo-cegueira é do tipo com surdez congênita e cegueira adquirida, então vamos trabalhar com a língua de sinais. Se a surdo-cegueira for congênita com a cegueira congênita com surdez adquirida, então nós vamos trabalhar com o sistema de comunicação tátil, braille e alfabeto manual dactilológico. Se a surdo-cegueira for do tipo não congênita, ou seja, a pessoa nasceu ouvindo e enxergando, e ela tem uma fala preservada, então nós vamos continuar trabalhando com essa forma de comunicação, inserindo a escrita na palma da mão. E também nós podemos estar utilizando de forma adicional ou como uma única forma, dependendo do caso, de comunicação, o TADOMA, que é a comunicação através da percepção da vibração produzida pela fala, em que a pessoa surdocega coloca a mão no rosto, na região aqui do pescoço, e sentindo a vibração produzida pela fala, ela consegue se comunicar. Claro que é um processo que não acontece também do dia para a noite. Existe todo um treinamento, todo um aprendizado para que se chegue ao nível em que essa estratégia de comunicação se mostre eficiente. Pode passar. Aqui eu trago uma imagem que mostra os tipos de bengalas que existem, isso é muito importante. Nós já entendemos que a deficiência visual pode ser cegueira e baixa visão, e que a surdo-cegueira, ainda que se aproxima da deficiência visual, ela não é deficiência visual. A bengala, usada pela pessoa que tem a cegueira, é a bengala branca. A bengala verde é usada pela pessoa que tem baixa visão. E a bengala vermelha é usada pela pessoa que tem surdo-cegueira. Geralmente a bengala vermelha também vem acompanhada de alguns detalhes brancos. Pode passar. Aqui eu trago a seguinte informação que eu acho muito importante, porque a surdo-cegueira ainda é pouco discutida, até mesmo nos colóquios sobre inclusão. Ela é pouco discutida e precisa ser mais divulgada. E eu trago uma informação importante que trata sobre o Dia Internacional da Pessoa Surdo-Cega, que é o dia 27 de junho, que precisa também ser lembrado, da mesma forma que nós lembramos o dia voltado para a conscientização sobre o autismo, lembramos sobre o dia voltado para a deficiência visual, também precisamos lembrar o dia que serve não só para homenagear as pessoas surdo-cegas, mas para chamar a atenção da sociedade, para que nós possamos construir cada vez mais condições de inclusão para as pessoas com surdo-cegueira. E eu trago 3 imagens, que são imagens também muito representativas. Da minha esquerda para a direita, nós temos a imagem da Ellen Kelly, foi uma mulher surdo-cega, que se tornou uma militante na causa, no movimento pela inclusão das pessoas surdo-cegas. Ao centro, nós temos a imagem do Alex Garcia, que é um surdo-cego brasileiro, escritor, e a outra imagem que acompanha é a imagem da capa do livro dele, Surdo-cegueira. Um livro muito interessante que traz a posição da própria pessoa surdo-cega sobre a surdo-cegueira, bem na esteira do pensamento do lema, nada sobre nós sem nós. Pode passar, professor? E para encerrar a minha participação no processo formativo de vocês, eu não poderia fazer isso sem recorrer a essa parte da música Nada Impede Que Eu Seja Feliz, Leci Brandão,
que é uma música que, para mim, professor Denilson e quem nos acompanha, mais representa a inclusão. Sempre eu escuto essa música, porque ela me motiva, ela me estimula, ela não faz com que eu perca aquela chama que me motivou a entrar nesse movimento em prol da inclusão das pessoas com deficiência. E o fragmento que eu deixo aqui para compartilhar com vocês diz assim: não posso ouvir, mas percebo as batidas de um coração. Não posso ver, mas sinto a luz do brilho do sol. Não posso andar, mas cheguei até você. Não posso falar, mas me entende quem me vê. Aquilo que falta em mim não impede que eu seja feliz. Ou seja, nós precisamos enxergar as pessoas como sujeitos de possibilidades. É claro que a deficiência existe, sim. A deficiência traz necessidades que não podem ser ignoradas, mas a deficiência não é o fim de uma vida. A deficiência não é o fim de um futuro. A deficiência não é um prognóstico de um encarceramento dentro do próprio corpo. A deficiência, ela traz apenas uma orientação de como deve se caminhar e por qual caminho deve se caminhar para que a pessoa possa alcançar uma vida plena de sentido e de significado. Muito obrigado, professor Denilson, muito obrigado quem nos acompanha. Sou muito feliz por estar aqui e por ter tido uma participação nesse momento tão importante para todos nós. Muito obrigado pelo convite, professor. Fico à disposição. Sr. Raimundo, a gente agradece mais uma vez a contribuição dada na formação do professor de educação do campo no âmbito da educação inclusiva. A sua fala vem enriquecer isso, porque você fala do chão da escola e do chão da sala do AIE, onde trabalha com a inclusão escolar. A sua trajetória, você bem disse, é a trajetória de todos nós. O professor ele não foi preparado para trabalhar com a inclusão, mas não é porque as demandas, as necessidades se impõem que a gente vai deixar de não fazer. Você buscou o seu caminho. E aí, usando a empatia, de colocar no lugar do outro, você disse, olha, eu também tinha baixa visão, tinha dificuldade, e encontrando como ensinar uma pessoa que não enxerga, né? E aí você buscar esse caminho. Seguramente essa fala, a sua live vai contribuir muito para que os professores que estão participando desse curso de formação, que está estreando agora, esse 10 módulo, na perspectiva de compreender como trabalhar não só no campo, mas na cidade, a inclusão de todas as pessoas. E aí a sua fala faz pensar na antropologia, porque assim, se fala da bengala, fala do piso tátil, mas o piso tátil ele não pode ser impeditivo para que o aluno que tenha deficiência física não possa se locomover. Então, ao dispor desses recursos, temos que pensar também nos outros, né? Então, que as diferenças não se atrapalhem, a diferença enriquece. Então, que o direito da pessoa com deficiência visual tenha que ter acessibilidade, tem que ser garantido, sem comprometer que o direito das outras pessoas com deficiência também seja feito isso. Eu falo isso porque, às vezes, que a gente vai querer fazer o serviço da escola, a gente, no afã de fazer para um, a gente acaba provocando a exclusão do outro. Então, que a gente possa estar superando a prática de incluir e excluir. Essa fala é uma fala inclusiva. Meu muito obrigado por esse processo, né? E aí, seguramente, mais uma vez, a gente só tem gratidão por você. Porque inclusão é isso, é partilha. E se precisar, estamos à disposição. Foi enriquecedor. Eu estava aqui com você e resolvendo uma demanda aqui no celular, que você sabe que você também é imortal da Academia de Letras. Aí, sábado agora, você vai estar conosco, celebrando a inclusão, porque a literatura inclusiva também é um dos seus trabalhos, né? Que se pode trabalhar literatura inclusiva com todos para todos. Muito obrigado e que possamos, sempre se precisar, só chamar. Um abraço.